Olá, meus amigos, estamos de volta nesse segundo vídeo refletindo sobre a história bíblica da criação. Hoje vamos falar das relações entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Gênesis. O capítulo 1, que já vimos um pouco sobre ele no vídeo anterior, relata a criação dos céus e da terra em 6 dias, ordenada pela palavra de Deus, chamado aqui de Elohim, no primeiro capítulo. Começa com o surgimento da luz, no primeiro dia, seguindo com a separação dos espaços que serão posteriormente ocupados pelos seres que os compõem, os astros, como foi retratado aqui por Michelangelo, a vegetação, os animais, da água, do ar e da terra, terminando com a criação do homem, macho e fêmea, no 6º dia. O capítulo 2 descreve a formação do paraíso, um jardim com plantas, árvores, rios e a modelação de um ser humano pelo Senhor Deus, no original chamado de Javé Elohim, que lhe sopra o fôlego da vida em suas narinas e o coloca nesse jardim, também retratado aqui por Michelangelo. Em seguida se descreve a formação de animais e, por último, a feitura da mulher, a partir de uma costela retirada do homem, durante um sono profundo induzido pelo Senhor Deus, ou Javé Elohim. Pois bem, há alguns anos, o site de notícias G1 do Grupo Globo publicou uma matéria tratando desse mesmo tema que tinha como título Bíblia abriga duas versões contraditórias da criação do mundo. Logo abaixo, um subtítulo dizia que Deus tem nomes diferentes e realiza ações em ordem inversa em textos do Gênesis. E no primeiro parágrafo afirmava: a maioria esmagadora dos leitores da Bíblia não percebe, mas os 2 primeiros capítulos do livro sagrado de cristãos e judeus retratam não uma criação do mundo, mas 2. O ser humano surge de 2 maneiras diferentes, uma logo depois da outra, e até o Deus responsável pela criação não tem o mesmo nome nos 2 relatos, chamando-os de primeira história o relato do capítulo 1 e de segunda história o relato do capítulo 2. De acordo com a matéria, as narrativas do capítulos 1 e 2, ao descreverem como Deus criou o mundo, não seriam partes sequenciais de uma mesma história, mas 2 histórias diferentes de um mesmo evento, o da criação. No resumo rápido, dizia que no capítulo 1, por exemplo, Deus realiza sua obra em 6 dias, criando primeiro os animais e depois os humanos, homens e mulheres. E no capítulo 2, o desenvolvimento apresentado é outro. Além de mudar o nome de Deus de Elohim para Javé Elohim, não se fala na sucessão de dias. Forma primeiro o homem, depois os animais e por último a mulher, vinda da costela masculina. E mesmo que as narrativas sejam de fato diferentes, encontramos ainda quem defenda a interpretação de que o capítulo 2 repete numa visão em zoom a criação do homem e mulher mencionada no capítulo anterior, como se o capítulo 2 fosse uma descrição mais detalhada do que teria ocorrido no 6º dia da primeira semana. Mas será que isso faz sentido? Seriam os capítulos 1 e 2 2 versões do mesmo evento que teria dado início ao mundo? Ou, pelo contrário, os capítulos 1 e 2 tratariam de eventos distintos e sucessivos dentro de uma única história? Tratar destas questões é o que pretendemos fazer nesse segundo vídeo. Antes de continuar, porém, temos que ver como a Escritura emprega o termo criação, ou como o restante da Bíblia se refere às primeiras narrativas do Gênesis. E ainda, o que dizer do termo história? Em muitas passagens, a Escritura se refere à criação como o cenário natural que temos diante de nós. A fim de ser breve, apenas a citação de Hebreus 9:11 pode ser um bom exemplo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E quando se refere às primeiras narrativas do Gênesis, chama-as de no princípio, conforme os vemos em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Em Marcos 10, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou em Pedro, quando diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E sobre história? O que queremos dizer, por exemplo, quando falamos história bíblica da criação? Dentre os vários significados de história, separamos dois de maior relevância. O primeiro, significando conto, ficção ou fábula, como encontramos na história do Chapeuzinho Vermelho ou da Branca de Neve, entre outras obras da literatura infantil ou adulta. E segundo, a investigação do passado buscando entender melhor o presente, como se faz na disciplina de história. Muito bem. Se entendemos as narrativas do capítulo 1 e 2 como histórias em si mesmas, ou seja, cada uma delas com um começo, meio e fim, além de desconectá-las sequencialmente uma da outra, as colocamos na primeira definição de história, conto, ficção ou fábula, equiparando-as aos contos e mitos do antigo Oriente Próximo. E retirando-as do contexto bíblico mais amplo, diminuímos a importância de cada uma delas no papel de princípio revelado pela Escritura. Por outro lado, coube as primeiras narrativas do Gênesis mostrar como teria sido o início do mundo que temos diante de nós. Ou seja, exatamente como a Escritura se refere a elas, o princípio das coisas que viemos a conhecer. E isso nos leva então ao segundo significado de história, qual seja buscar no passado elementos que possam auxiliar na compreensão do presente. Desta forma, provavelmente ficaria mais adequado entender a expressão história bíblica da criação como a trajetória do mundo criado, desde o princípio até nossos dias. E sendo assim, falando rapidamente, como prosseguir a investigação seguindo a disciplina de história? Pois bem, a história trata dos fatos do passado, mas sob a ótica do tempo presente. A história não se reduz à enumeração de fatos, mas está preocupada em estabelecer alguma relação entre eles. A história, como em outras disciplinas, exprime-se por meio de conceitos. E falando em conceitos, poderíamos avaliar essas narrativas a partir de concepções antigas sobre as origens, tanto dos hebreus como de outros povos contemporâneos a eles, na época do surgimento dos textos. Ou seja, o que o autor queria comunicar quando escreveu tais narrativas e o que seus leitores iniciais estavam acostumados a ouvir antes delas. Independentemente do autor e leitor, optamos por considerar apenas o próprio texto, tal como foi exposto por Dal Fabro quando fala sobre a intenção do texto. Ao lidar com a mensagem de um texto, deve-se considerar, além das intenções do autor e do leitor, a intenção presente no próprio texto. Essa intenção não seria revelada através de uma leitura superficial. Seria preciso que o leitor desejasse vê-la, construindo hipóteses sobre ela. Tais hipóteses só poderiam ser constatadas através do próprio texto enquanto um todo coerente. Esse método teria tido sua origem com Santo Agostinho, consistindo basicamente em buscar uma confirmação de outra parte do mesmo texto, devendo ser rejeitada no caso de uma contradição. Desse modo, entre a intenção inacessível do autor e a intenção discutível do leitor, está a intenção transparente do texto que invalida uma interpretação insustentável. Admitindo, pois, a autoria única da Escritura, optamos por considerá-la um todo coerente, utilizando o desenvolvimento posterior da revelação, a fim de estudar as primeiras narrativas de Gênesis. E por último, teríamos que ver ainda de que maneiras elas poderiam ser interpretadas. Basicamente, pode ser de três maneiras. A literal é aquela que pode ser tomada como sentido básico, usual da palavra ou expressão, que pode ser compreendido sem a ajuda do contexto. A simbólica, que opera por analogias, semelhança entre palavras e sons, entre palavras e coisas, e por metáforas, emprego de uma palavra ou de um conjunto de palavras para substituir outras e criar um sentido poético para a expressão.
e a conceitual, que procura evitar a analogia e a metáfora, esforçando-se para dar às palavras um sentido direto e não figurado ou figurativo. Exige o trabalho lento do pensamento na desconstrução analítica e reconstrução sintética dos objetos, fazendo com que acompanhemos cada passo da análise e da síntese. Pois bem, como interpretar então tais narrativas de maneira linear, sequencial e coesa, de modo que, apesar das diferenças entre elas, se consiga ir além da superfície literal das palavras? Provavelmente, a interpretação conceitual possa corresponder a essa expectativa, conforme veremos no decorrer desta reflexão. Vamos então ao texto. Antes de relatar a formação do paraíso, o capítulo 2 se inicia descrevendo a finalização da obra anterior dos 6 dias. Senão vejamos. Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Pois bem, por mais de 4 vezes se diz que a obra da criação havia sido terminada, e por 2 vezes se disse que Deus descansou no 7º dia da obra de criar. Numa leitura linear, portanto, a formação do paraíso ocorre no 7º dia, depois da finalização da obra dos 6 dias. Estamos habituados a entender que, terminada a obra de criar, Deus não teria feito outra coisa senão descansar a partir de então. Mas Agostinho nos diz que, portanto, as razões imutáveis estão no verbo de Deus de um modo, de outro estão as suas obras, dos quais descansou no 7º dia, e de outro ainda estas que realiza a partir daquelas até agora. E Jesus é mais objetivo, ao falar da continuidade da ação divina, depois de finalizada a obra da criação. Como em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, se a criação já se encontrava pronta no 7º dia, estando tudo muito bom, como diz o texto, e aceitando ainda que o capítulo 2 não repete o tema do capítulo 1, qual o propósito da formação do paraíso? Mas, se a criação de fato ficou pronta e a obra de criar finalizada, como entender que Deus trabalha até agora? Bem, sobre isso vamos falar no próximo vídeo, ao tratarmos das relações entre o capítulo 1 e o capítulo 3 do livro de Gênesis. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e não se esqueça de registrar seu comentário. Grande abraço a todos.